O manobrista da Ashcombe Tower já sabe meu nome na segunda vez que vou lá. Isso não é algo que alguém ensina. Acontece porque você deixa de ser um estranho. 6 semanas depois do funeral de Elise, numa manhã ensolarada de abril, estou dentro de um elevador privativo com uma pasta de papel manilha numa das mãos e um molho de chaves que não pertence ao meu chaveiro. E já decidi o que vai acontecer a seguir. Decidi 9 dias antes, no escritório de uma advogada, 2 andares abaixo de onde estou agora. Só ainda não tinha feito. Essa é a parte que ninguém menciona quando conta essas histórias. Decidir e fazer moram em 2 cômodos separados. E às vezes um homem precisa ficar sentado no primeiro por muito tempo antes de estar pronto para entrar no segundo. Piso de mármore. Botões de latão frios. Minha própria respiração, alta demais. Uma pasta que pesa mais do que papel deveria pesar. Meu nome é Nathaniel Corliss. Estou casado com a família Reis há 19 anos, mesmo que só uma pessoa dela tenha realmente se casado comigo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Fique à vontade. Sirva algo quente, porque essa demora um pouco para se desenrolar do jeito certo, do jeito que as boas sempre demoram. Deixo claro desde já, ninguém se machuca nessa história. Ninguém é preso. Mas no final, algumas pessoas que tinham muita certeza de si mesmas não vão ter mais. Na minha experiência, todo parente que humilha um homem quieto numa mesa de família está operando sob uma suposição errada. A de que quieto significa inofensivo, que paciente significa passivo, que um homem que não revida não tem nada digno de revide. Raramente se sustenta. Se histórias assim te interessam, fique mais um pouco e se inscreva, porque tem mais de onde essa veio. E prefiro contá-las para quem já entende por que elas importam. Conheci Elise Reis num canteiro de obras. Aliás, um hotel boutique que a mãe dela estava reformando nos arredores de Marden. Numa época em que eu ainda era engenheiro júnior, assinando embaixo do desenho de outra pessoa. Ela estava lá conferindo entregas de móveis, de calça jeans velha e jaqueta manchada de tinta, e quando um empreiteiro tentou explicar uma parede estrutural para ela como se fosse uma criança, ela se virou, me achou no meio da obra e perguntou, com calma, ele está certo ou só está sendo barulhento? Ele estava sendo barulhento. Eu disse isso a ela. Ela riu. A primeira vez que ouvi aquele riso, baixo e um pouco surpreso consigo mesma. E passei 6 meses pensando naquele riso antes de criar coragem para ligar. Casei com Elise Reis quando eu tinha 35 anos e ela 31, num cartório do condado de Marden, com 2 testemunhas que catamos na calçada. A família dela não compareceu. Chamaram aquilo de sensato. Ela ter escolhido alguém estável. Que era a forma deles dizerem que não achavam que eu ia chegar a lugar nenhum e que ficavam aliviados por, ao menos eu não custar nada a eles. Por 19 anos, cuidei para que essa avaliação continuasse tecnicamente verdadeira. Nunca pedi um centavo aos Reis. Dei bastante a eles, isso sim. Levei o pai dela, Harlan, ao pronto-socorro às 2 da madrugada numa terça-feira de novembro, na época em que o coração dele começou a falhar, os 2 em silêncio num carro frio, a mão dele pressionada contra o próprio peito como se pudesse segurar o ritmo à força, porque o irmão de Elise não atendia o telefone e a mãe dela não dirige depois que escurece. Passei 4 fins de semana, num outubro, reformando o encanamento do porão da casa do lago da família, depois de uma enchente, no meu tempo livre, com minhas próprias ferramentas, e nunca cobrei sequer as peças. E quando o segundo restaurante do Preston, irmão de Elise, faliu, aquele do bar de madeira de demolição do qual ele tinha tanto orgulho, transferi silenciosamente $23 mil para a conta dele, para que os fornecedores parassem de ligar para a mãe dele. Ninguém além de Elise e eu jamais soube dessa. Preston ainda não sabe. Fiz essas coisas porque amava minha esposa, e minha esposa amava a família dela daquele jeito complicado e leal com que se ama uma família que não para de testar a gente. Não fiz por reconhecimento. Ainda bem, porque reconhecimento nunca esteve em oferta. Havia um quarto favor também, menor que os outros, do tipo que ninguém lembra porque nunca virou história para contar num jantar. Todo dezembro eu ia até a casa do lago 2 dias antes de todo mundo e abria o lugar, ligava a água, acendia o piloto do aquecedor, tirava os móveis da varanda do barco para que,
quando a família chegasse, parecesse que a temporada tinha simplesmente começado sozinha. Elise costumava sentar no banco do carona nessa viagem, os pés no painel, café fumegando no frio, e me dizer que eu era o único motivo pelo qual aquela casa ainda parecia lar de alguém. Mas ninguém naquela família nunca perguntou quem abria as janelas. A família em si era fácil de descrever depois de uma década passando pelas festas deles. Diane Reis, mãe de Elise, transformou o grupo Hospitalidade Reis de uma pousada de beira de estrada em 11 propriedades boutique espalhadas por 3 estados, e comandava a família do mesmo jeito que comandava seus funcionários, dispensando afeto como um recurso escasso, principalmente para quem ainda pudesse lhe ser útil. Preston, o irmão mais velho, herdara a certeza da mãe sem herdar os instintos dela, e passara a vida adulta fracassando para cima, em cargos de vice-presidência cada vez mais vazios, sempre com um relógio novo, sempre entre um empreendimento e outro. Harlan, o pai, tinha ficado manso e quieto desde o segundo susto no coração, e basicamente concordava com quem falasse por último, balançando a cabeça sobre o copo de bourbon como um homem marcando o ritmo de uma canção que só ele conseguia ouvir. 3 pessoas. 3 motivos diferentes para nunca esperar muito. E então havia a Margo. Margo era a irmã caçula de Elise, 11 anos mais nova, e era a única Reis que algum dia me tratou como gente, e não como um acessório. Ela ligava no meu aniversário quando mais ninguém lembrava. Foi ela quem chorou mais forte no funeral, mas até que Diane, porque o luto de Margo não vinha acompanhado de agenda nenhuma. Eu ainda não sabia, mas a Margo acabaria importando mais que qualquer um deles antes que tudo isso terminasse. Elise morreu num domingo no fim de fevereiro, na estrada de acesso nos arredores de Marden, quando um caminhão de entregas avançou um sinal de pare às 6h40 da manhã, enquanto ela dirigia para abrir a padaria da qual era sócia. Foi rápido. O legista do condado me disse isso com delicadeza mais de uma vez, como se rapidez fosse o tipo de coisa que pudesse consolar. Talvez fosse. Deixei de ter certeza. O funeral foi pequeno, realizado na mesma casa do lago onde ela passara todos os outonos da vida, porque foi isso que ela deixara escrito anos antes, numa pasta marcada, com a própria letra, só por precaução. Diane usava preto que ainda parecia sob medida, mesmo ali. Preston fez um elogio fúnebre sobre a independência feroz de Elise, que me fez a mandíbula doer de tanto que cerrei os dentes. Margo não disse uma palavra sequer. Só sentou ao meu lado na primeira fileira e segurou minha mão durante todo o culto. Do mesmo jeito que faria de novo, meses depois, na leitura do testamento. Nas primeiras 2 semanas, basicamente só existi. Assinei papéis. Comi o que a Margo trazia em travessas de alumínio. Dormi como uma pedra. E então, numa quarta-feira cinzenta, 19 dias depois do funeral, um entregador que não reconheci me entregou um envelope acolchoado na porta de casa, sem remetente, contendo uma única chave de latão e um bilhete com a letra de Elise, que dizia: Ashcombe Tower, apartamento 14C. Pergunte pelo Sr. Voss na recepção. Não conte à minha mãe ainda. Fiquei parado na minha própria varanda por 11 minutos inteiros antes de voltar para dentro. Esse é o momento congelado com que comecei essa história. Mas ainda não chegamos lá. Primeiro você precisa entender o fim de semana que tornou tudo o que veio depois possível. O fim de semana, 3 meses antes do acidente em que os Reis decidiram, do jeito discreto e deniável deles, exatamente o que pensavam de mim. Era o encontro anual de outono da família na Casa do Lago, o 14º que eu frequentava desde que casara com Elise, e começou do jeito que sempre começava, com cortes pequenos, esquecíveis, que só somavam alguma coisa quando você os empilhava lado a lado. O primeiro corte veio no café da manhã do primeiro dia. Diane tinha encomendado bandejas de um buffet que gostava, linguiça, biscoitos, uma travessa de frutas arrumada em anéis apertados e deliberados. E enquanto levava as bandejas ao redor da mesa, servia cada pessoa pelo nome, Preston primeiro, depois Harlan, depois os primos, depois Margo, e deixou a minha por último. Sem uma palavra, já fria, o xarope grudando nas bordas, do jeito que se alimenta um cachorro que apareceu vindo de fora.
Ninguém disse nada. Garfos contra porcelana. Um rádio tocando baixo na cozinha. Elise passou a mão por baixo da mesa e apertou meu joelho uma vez. O mais perto que ela jamais chegou de pedir desculpas pela mãe em público. Eu ainda não sabia, mas aquele aperto seria uma das últimas pequenas gentilezas que eu lembraria com clareza. O segundo corte veio à tarde, quando Preston reuniu todo mundo na sala de estar principal para revelar o novo plano de expansão de 5 anos da Hayes Hospitality. 12 propriedades novas, reformas estruturais em 4 prédios históricos, exatamente o tipo de problema ambicioso de engenharia civil que eu resolvo profissionalmente, por dinheiro, para clientes que me trazem de avião de outros estados. Preston tinha contratado uma consultoria externa em vez disso, uma empresa comandada por um sujeito chamado Holloway, que ele conhecera num torneio de golfe. E quando fiz uma única pergunta esclarecedora sobre a viabilidade estrutural da propriedade mais antiga, Preston disse com calma e educadamente, na frente de todo mundo, isso foge um pouco da sua área. Nate, deixa os profissionais cuidarem disso. A mãe de Elise concordou com a cabeça, como quem concorda com o clima. Tenho mestrado em engenharia estrutural e 11 anos comandando minha própria firma. Já assinei projetos de prédios que continuam de pé em 4 condados diferentes. Ninguém naquela sala perguntou qual era de fato a minha área. Ninguém naquela sala jamais perguntou. Eu ainda não sabia, mas acabaria dono de um pedaço daquele exato plano de expansão antes do ano terminar. Só que não do jeito que ninguém naquela sala teria escolhido. Harlan cruzou o olhar comigo do outro lado da sala depois, e por um segundo achei que ele fosse dizer alguma coisa. Alguma pequena correção, alguma palavra silenciosa a meu favor. Em vez disso, só reabasteceu o copo, com calma, educadamente, e perguntou se alguém queria ligar a televisão para o jogo. O terceiro corte foi o menor, e foi o que mais doeu, do jeito que coisas pequenas costumam doer. Naquela noite, no jantar, sobre um assado que Diane encomendara e que todos elogiaram como se ela mesma tivesse cozinhado, ela ergueu a taça e fez um brinde à família e às pessoas que casam com ela e sabem ficar no seu devido lugar. A mesa riu, calorosa e fácil, do tipo de risada que só funciona se todo mundo concorda silenciosamente sobre de quem é a piada. Gelo se ajeitando nos copos. Uma cadeira arrastando. Elise também riu. Não por maldade, eu acho, mas por hábito do que concordância. E ela não corrigiu a mãe e não olhou para mim. Ela ficou em silêncio. Foi isso que ficou comigo por mais tempo. Ninguém se mexeu para me defender. Nem uma pessoa naquela mesa. Quero que você guarde esse jantar, porque ele importa mais adiante. Quando você descobrir o que Elise estava realmente fazendo o ano inteiro, enquanto eu achava que ela simplesmente deixava de me defender. 6 semanas depois desse encontro, a família se reuniu de novo. Dessa vez não na casa do lago, mas no escritório de Diane, no centro da cidade, supostamente para acertar os lugares no casamento da Margo, embora todo mundo na sala tenha entendido, em uns 90 segundos que a pauta real não era essa. Diane sentou-se à cabeceira de uma longa mesa de vidro, com Preston à direita, uma pasta à frente dela que nunca chegou a abrir, como se a conversa não precisasse de anotações, porque o desfecho já tivesse sido decidido antes de eu entrar. Ela me disse, na voz gentil e preocupada que usava para demitir gerentes de hotel, que a família tinha algumas preocupações quanto à minha presença nos eventos familiares dali para frente, que eu parecia distante, que minha energia andava difícil, que talvez fosse melhor para todos, inclusive para Elise, se eu me afastasse um pouco, deixar ela respirar, deixar a família se curar. Um pedido de desculpas ajudaria, claro, se eu achasse que era o caso. Elise ficou de pé na outra ponta da sala, perto da janela, e não veio até mim. Não disse uma palavra em minha defesa. Parecia, se muito, cansada. Cansada de um jeito que eu ainda não entendia. Cansada como alguém carregando um segundo emprego que mais ninguém sabia que existia. Sorri. Agradeci a eles pela clareza. E disse que esperava que o casamento da Margo fosse lindo. E que não precisariam se preocupar com minha energia nele, porque eu não estaria em mais nenhum evento deles. Até que alguém naquela família tivesse coragem de dizer algo verdadeiro na minha cara. Depois peguei meu casaco e saí daquela sala de
vidro sem levantar a voz uma única vez, porque já tinha entendido, algum lugar embaixo da calma, que estava cansado de pedir para ser visto. Foi a última vez que fiquei numa sala com todos eles juntos. A próxima vez seria no funeral de Elise. E a vez depois dessa, na leitura do testamento, 37 pessoas amontoadas numa sala de reuniões de escritório de advocacia que cheirava a café solúvel e carpete velho, a maioria das quais eu não saberia nomear. Diane sentou na frente de preto, ainda parecendo sob medida. Preston conferiu o celular 2 vezes antes mesmo de a advogada abrir a pasta. Sentei perto do fundo, ao lado de Margo, que segurou minha mão durante toda a leitura e não soltou uma única vez. Eu não podia saber, naquele momento, que o testamento em si não traria quase nenhuma surpresa. A casa para mim, algumas joias para Margo, um fundo modesto para a faculdade de um primo, porque a verdadeira herança não estava escrita naquele documento. Estava dentro de um arquivo, no 14º andar de um prédio do qual nenhum deles jamais tinha ouvido falar. Mas entre esses 2 eventos, aconteceu algo que nenhum deles sabia, e começou com um telefonema de Elise 8 semanas antes do acidente, que eu só entendi tarde demais para perguntar a ela o que quisera dizer. Ela me ligou do carro numa quinta-feira à noite, motor ligado num estacionamento qualquer sobre o qual nunca perguntei, a voz baixa, quase íntima, mesmo estando sozinha. Preciso que confie em mim por um tempo, ela disse. E não pergunte por quê, e prometo que explico tudo até a primavera. Perguntei o que estava acontecendo. Ela só disse que estava construindo algo, que envolvia o negócio da mãe dela e que, se desse certo, consertaria algo que estava quebrado desde antes de eu sequer conhecê-la. Depois ela disse algo que só entendi meses depois, disse: "Eu sei o que fizeram você sentir naquela casa do lago. Sei há anos. Desculpa ter demorado tanto para fazer alguma coisa a respeito. Eu ainda não sabia, mas Elise tinha passado o último ano da vida dela documentando item por item 11 anos de irregularidades financeiras dentro da Hayes Hospitality, dinheiro movido entre propriedades de formas que nunca passavam pelos livros oficiais, um fundo de reserva de manutenção que fora esvaziado 3 vezes separadas para cobrir empreendimentos fracassados de Preston, e um livro-razão particular, mantido fora dos servidores da empresa, que a mãe dela vinha mantendo desde antes de Elise sequer nascer dentro do negócio. E ela tinha alugado, sob um nome que inventara do nada, um pequeno escritório-apartamento na Ashcombe Tower, unidade 14C, especificamente para manter o rastro documental em algum lugar que a mãe jamais alcançaria. Ela estava construindo um caso, não contra uma estranha, contra a própria mãe, e vinha fazendo isso em segredo para me proteger e para proteger os 47 funcionários da empresa cujos empregos dependiam da solvência dela. E não tinha me contado, eu acredito agora, porque sabia que eu tentaria convencê-la a confrontar Diane diretamente. E Elise tinha aprendido, melhor que ninguém, exatamente quanto custava confrontar Diane diretamente. Ela nunca chegou a terminar. O caminhão avançou o sinal 19 dias antes da data que ela tinha planejado. O que nos traz de volta àquela quarta-feira cinzenta, o envelope acolchoado, a chave e os 11 minutos que fiquei parado na minha própria varanda tentando decidir se o último pedido de uma mulher morta era algo que eu sequer tinha permissão de recusar. Eu disse sim. Claro que disse sim. Pergunte pelo Sr. Voss na recepção, dizia o bilhete. E quando perguntei, um homem mais velho de terno cinza me levou até o 14C sem fazer uma única pergunta. Porque Elise, ao que parece, já tinha dito a ele meses antes que se algo acontecesse a ela, o homem que fosse perguntar deveria ser deixado entrar sem discussão nem demora. O apartamento era pequeno, funcional, nada parecido com um lar, uma escrivaninha, um arquivo, um notebook, uma parede de caixas de arquivo cuidadosamente etiquetadas. Cheirava vagamente ao mesmo forro de cedro que ela usava nas nossas gavetas em casa, o que quase me derrubou ali mesmo na porta. Uma única janela dava para o rio, e alguém, presumivelmente Elise, tinha deixado uma xícara de chá pela metade sobre a mesa. Havia muito esfriada e coberta de poeira cinzenta. Levei 4 dias para ler tudo.
Extratos bancários. E-mails impressos e datados, destacados em 3 cores diferentes, conforme percebi depois a propriedade a que se referiam. Um livro-razão manuscrito, na letra cuidadosa dela, cruzando cada discrepância com uma assinatura autorizante. E uma carta endereçada a mim que só abri na 4ª noite? Porque uma parte de mim entendia que lê-la seria a última coisa nova que minha esposa algum dia me diria. Dormi lá naquela noite, num sofá estreito de escritório, casaco ainda vestido. A carta me dizia o que fazer com o que ela tinha encontrado, caso não conseguisse terminar o trabalho sozinha. Nomeava uma advogada, uma mulher chamada Priya Ostrander, especializada em disputas societárias e fiduciárias, que Elise já contratara e pagara 1 ano inteiro de honorários adiantados, silenciosamente, de uma conta em nome dela própria que o resto da família não sabia que existia. Dizia que, pelos termos do fideicomisso original do avô dela, um documento que Diane passara anos garantindo que ninguém além dela lesse por completo, Elise era dona de uma participação minoritária de 9% na Hayes Hospitality Group, que passava, com a morte dela, diretamente para mim. 9% não parece muito. É peso de voto mais do que suficiente, sob uma cláusula de acionista minoritário que o avô dela tinha insistido décadas atrás para exigir uma auditoria financeira independente sempre que houver alegação plausível de fraude ou alto benefício. Encontrei-me com Priya Ostrander 11 dias depois, num escritório pequeno 3 andares acima de uma padaria que perfumava toda a sala de espera com canela. Levei as caixas. Levei o livro-razão. Levei uma cópia da carta sem as partes que eram só minhas. Ela leu tudo por quase 1 hora inteira sem dizer uma palavra, e quando finalmente ergueu os olhos, me fez uma única pergunta com calma. Eu queria que isso fosse barulhento ou queria que fosse resolvido. Eu disse a ela que Elise já tinha respondido essa pergunta por nós dois, quieta e completamente, meses antes de qualquer um de nós dois sequer conhecê-la. Passamos 6 semanas nos preparando. Priya redigiu uma exigência formal de auditoria forense independente com base na cláusula de acionista minoritário do fideicomisso. A assistente dela conferiu cada lançamento do livro-razão manuscrito de Elise contra 3 anos de extratos bancários, sinalizando os que se sustentariam sozinhos. Organizamos tudo num formato que um tribunal aceitaria. Indexado, numerado, autenticado onde precisava ser. Identificamos e contatamos discretamente outros 2 acionistas minoritários da família, primos chamados Rosalind e Theo, ambos diluídos de qualquer influência real anos antes, quando o ramo deles da família vendeu sua participação depois de uma briga da qual ninguém mais falava. Rosalind, quando finalmente consegui falar com ela por telefone, numa noite depois do trabalho, não hesitou nem um segundo. Faz 6 anos que peço para ver os extratos do fundo de reserva, disse ela com calma. Nunca ninguém me mostrou nada. Me manda o que você tiver. Theo demorou mais, receoso de causar confusão àquela altura da vida, preocupado com o que isso poderia lhe custar no próximo encontro de família, mas se convenceu depois que mandei a ele 3 páginas do livro-razão de Elise e deixei os números fazerem o argumento que eu não precisava fazer sozinho. 3 assinaturas além da minha, no fim das contas. Isso importou depois, porque, pela própria linguagem do fideicomisso, uma exigência de auditoria apoiada por múltiplos acionistas não podia ser silenciosamente descartada como o rancor de um genro amargurado. Nenhum vazamento. Nenhuma ligação para Diane. Nenhum aviso. E naquela manhã ensolarada de quinta-feira em abril, a mesma com que comecei essa história, de pé no elevador privativo, com uma pasta que pesava mais do que papel deveria pesar. Estacionei a 2 quadras de propósito e caminhei o resto do caminho passando pela mesma barraca de café onde Elise costumava parar a caminho da casa da mãe. O barista ainda lembrava o pedido dela. Não o corrigi quando ele perguntou se eu queria o mesmo. Subi até o 14º andar, não da Ashcombe Tower, mas do escritório corporativo da Hayes Hospitality, para entregar pessoalmente as 3 coisas que Priya e eu tínhamos finalizado na noite anterior. Um entregador, separadamente, já estava a caminho do outro lado da cidade, levando ao supervisor nomeado pelo tribunal um quarto conjunto idêntico dos documentos, carimbado com data e protocolado,
para que nada do que eu carregava pudesse simplesmente desaparecer numa gaveta antes que alguém oficial já tivesse visto. O primeiro era uma exigência formal e autenticada de auditoria, protocolada simultaneamente junto à assessoria jurídica externa da empresa e ao supervisor nomeado pelo tribunal, para que ninguém pudesse enterrá-la discretamente numa gaveta. O segundo era uma carta ao conselho da empresa, Diane, Preston, 2 diretores independentes e, a partir daquela manhã, eu, informando que, como titular majoritário do espólio de Elise, eu estava assumindo a cadeira dela e que passaria a comparecer, pessoalmente, a todas as futuras reuniões que realizassem. O terceiro era uma carta curta, só para Preston, devolvendo integralmente os $23 mil que ele me devia havia 6 anos e nunca reconhecera, junto com uma única linha datilografada. Não preciso que você lembre disso. Preciso que você lembre que eu nunca precisei. Entreguei os envelopes a uma recepcionista que não sabia o que estava segurando, agradeci e saí antes que qualquer pessoa lá em cima soubesse que eu tinha estado no prédio. Eles souberam pela própria advogada 2 dias depois. Não por mim. Diane me ligou naquela noite. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Você não tem o direito, ela disse, de vir atrás dessa família com advogados, como algum. Tenho exatamente o direito que o pai do seu marido escreveu no fideicomisso em 1974. Eu disse com calma. Não fui eu que escrevi. Só li quando mais ninguém nessa família se deu ao trabalho. Elise ficaria horrorizada, ela disse. Elise construiu o caso inteiro sozinha. Eu disse. Eu só entreguei. A voz de Diane rachou só um pouco, bem nas bordas, na frase seguinte. 9%, ela disse, como se o número em si fosse um insulto. 9% e você acha que isso te dá o direito de... Me dá exatamente o direito que o número diz que me dá, eu disse. Nem mais nem menos. É assim que um fideicomisso funciona, Diane. Não importa quanto tempo eu fui útil para essa família, nem se fiquei na minha área na sua mesa de jantar. Ela não teve o que responder a isso. Dava para ouvir gelo se mexendo num copo do outro lado da linha, em algum lugar daquela cozinha grande e silenciosa, onde eu tinha ficado de pé talvez umas 100 vezes em 19 anos, sem nunca ser convidado a sentar. Houve um longo silêncio na linha do tipo que diz mais do que palavras diriam. E então falei a única outra coisa que tinha a dizer. A auditoria não é castigo, Diane. É matemática. Se os livros estiverem em ordem, você não tem nada a temer, e eu volto a ser o genro que ninguém agradece. Se não estiverem, isso nunca foi algo que eu fiz a essa família. Aconteceu anos antes de eu sequer sentar à sua mesa. Encerrei a ligação ali. Não esperei a resposta dela, porque não havia resposta que ela pudesse dar capaz de mudar qualquer coisa que eu já tivesse posto em movimento. A auditoria levou 4 meses. Encontrou exatamente o que o livro Razão de Elise dizia que encontraria. Um padrão de transferências não documentadas, somando pouco mais de $1.100.000 ao longo de 11 anos, a maior parte direcionada para cobrir empreendimentos fracassados de Preston, tudo autorizado por uma única assinatura que nunca foi de mais ninguém além de Diane. O conselho, pressionado pelos próprios diretores independentes e temendo responsabilidade pessoal caso ignorasse o caso, afastou Preston de qualquer função operacional dentro do mês. Diane permaneceu como presidente só no título, sob um acordo de conformidade monitorado pelo tribunal, que a priva de autoridade unilateral sobre os fundos da empresa pelos próximos 7 anos. Não compareci à reunião do conselho em que isso foi decidido. Mandei Priya no meu lugar. Não tinha mais nada a dizer àquela sala que já não tivesse colocado no papel. O casamento de Margot aconteceu 3 semanas depois de os resultados da auditoria se tornarem definitivos, lá na mesma casa do lago, sob os mesmos bordos que ficavam vermelhos todo outubro como um relógio, e ela me perguntou, baixinho, ao telefone, se eu ainda iria depois de tudo. Disse a ela que o problema nunca fora com ela, e nunca tinha sido. E fiquei de pé naquele casamento, num smoking alugado que caiu melhor do que eu esperava, na mesma sala de estar principal da Casa do Lago, onde um dia me serviram o café da manhã frio por último, as mesmas janelas, a mesma vista para a água, e nada daquilo pesava mais. Ninguém brindou a minha área naquela noite. Ninguém precisava.
18 meses se passaram desde aquela quinta-feira no elevador. Minha firma de engenharia, livre da família que costumava desencorajar discretamente qualquer cliente que pudesse cruzar caminho com eles, cresceu de 6 funcionários para 19, e na primavera passada promovi minha gerente de projetos mais antiga, uma mulher chamada Debbie que estava comigo desde o início, a sócia plena. Comprei uma casa menor perto da água, nada extravagante, só tranquila, com uma varanda em que realmente gosto de sentar, forrada de cedro, virada para o leste, para que o café esteja sempre quente quando o sol passa das árvores. Ainda mantenho o 14C. Vou lá às vezes, não mais pelos papéis, só para sentar onde ela sentava, a mesma xícara pela metade ainda numa prateleira, onde a movi, porque nunca consegui me obrigar a lavá-la, casa nova. Título novo na porta. O mesmo ritual do café. A firma fechou seu maior contrato até hoje no outono passado. A reforma estrutural de uma antiga fábrica têxtil. 2 condados adiante, o tipo de trabalho que eu só sonhava em disputar, na época em que metade dos meus clientes em potencial se preocupava, discretamente em contrariar a família Reis ao me contratar. Debbie liderou o projeto. Assinei como sócio, não como proprietário único, pela primeira vez em 11 anos, e pareceu menos perder controle e mais finalmente poder soltar alguma coisa. Margo ainda liga no meu aniversário. Foi a única Reis que veio até mim depois. Sentou na minha mesa de cozinha e disse a verdade. Sem rodeios. Que ela sabia, fazia anos, como a família a tratava. E tinha tido medo demais da mãe para dizer isso em voz alta. Disse a ela que entendia. E entendia mesmo. Nem todo mundo encontra coragem no mesmo prazo, e a de Margo, quando finalmente chegou, foi real. Encontrei Preston uma vez, numa loja de material de construção de todos os lugares, 11 meses depois de a auditoria se encerrar. Os dois parados no mesmo corredor, comparando amostras de tinta, como se nada tivesse acontecido entre nós. Ele parecia mais velho que a idade, mais magro, cuidadoso de um jeito que nunca fora antes. Disse meu nome. Parou. Disse que sentia muito, de verdade, não a encenação disso, pelo comentário sobre a área, pelo brinde, por 6 anos fingindo que 23 mil dólares nunca tinham trocado de mãos. Disse a ele que apreciava ele ter dito aquilo. Disse que não precisava de mais nada dele. Ele acenou com a cabeça, quieto, como um homem que já esperava exatamente essa resposta e ficou aliviado ao recebê-la mesmo assim. E então paguei minha tinta e fui embora, porque alguns pedidos de desculpas valem a pena ser ouvidos e ainda assim não exigem amizade junto. Penso naquela quarta-feira cinzenta às vezes, 11 minutos numa varanda, decidindo se aceitava o último pedido de uma mulher que passou o ano final da vida dela, construindo em silêncio uma saída para mim de uma família que nunca agradeceu a ela por ter casado comigo também. Porque aqui está a coisa que ninguém naquela mesa da Casa do Lago jamais entendeu sobre nenhum de nós dois. Gente quieta percebe tudo. Só escolhe na maioria dos dias não dizer nada. Elise percebeu o café da manhã frio. Percebeu o brinde sobre ficar no seu devido lugar. Percebeu 11 anos de números que não fechavam, muito antes de alguém pedir para ela olhar. E passou o último ano da vida fazendo algo a respeito dos 3, sem levantar a voz uma única vez. Aqui está o que eu diria a você, se for você quem está sentado na varanda agora, segurando um envelope que não pediu. Quieto nunca foi sinônimo de fraco. Elise sabia disso. Levou a vida inteira dela, e cada hora do último ano para provar. Só me restou aprender a terminar o que ela começou. Um café da manhã frio, um brinde silencioso, um livro razão que ninguém imaginava que um homem quieto um dia leria com atenção suficiente para entender. Se essa história chegou até você no momento certo, você já sabe de qual família estamos falando. Se cuidem, se inscrevam se quiserem mais histórias como essa, e nos vemos na próxima.